Bem-vindo ao Bonfim News. Mas hoje eu estava vendo aí no noticiário e saiu no Estadão uma coisa que chama muito a atenção. E eu quero fazer um comentário, porque a gente pega as coisas soltas e depois vai conectando e você vai vendo a mentalidade, o modo de pensar e o modo que vai proceder. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente vocês não lembram, foi a semana passada em que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele mencionou que quem tem arma nuclear, bomba nuclear, esse país não é atacado. Vocês lembram disso? Não. A situação do Brasil cada vez mais vai se agravar devido ao envolvimento do Brasil com países comunistas. Hoje dependemos extremamente da China, não é? Já está havendo um movimento da União Europeia e dos Estados Unidos de colocar o Brasil no seu lugar. Vocês aguardem, está a caminho, a movimentação já está acontecendo e nós estamos vendo a aproximação do Bolsonaro com o Putin, da mesma forma que o Trump fez no passado. Tá? Só que naquela época o Trump era o presidente dos Estados Unidos e não o presidente do Brasil, com uma diferença brutal em economia, de poder, armamento bélico, etc, etc. Hoje tá no Estadão, militares preparam um programa próprio de fiscalização da eleição e provoca o TSE. Senhor general, senhores brigadeiros, senhores almirão, o lugar de vocês é nas Forças Armadas e não interferir no processo democrático brasileiro. Eu tenho avisado a vocês que Bolsonaro vai tentar o golpe. Se ele vai conseguir ou não, isso é outra coisa, mas que ele vai tentar, vai. É só vocês seguirem os steps, procurarem pesquisar toda a movimentação do presidente Trump, não há diferença nenhuma. E o Steve Bannon, que agora está cada vez mais se enrolando, também é mentor da família Bolsonaro. E em cima diz, plano das Forças Armadas será dividido em 8 etapas que seguem fases do processo eleitoral, incluindo lacração das urnas e testes de autenticidade. Militares solicitam dados à corte. Senhores militares, vocês têm que fazer o que a justiça determina. Vocês são pagos pelo povo brasileiro para fazer o seu trabalho dentro do seu quadrado. Vocês não são dono do Brasil e vocês não vão manipular essas eleições da maneira que vocês estão pensando que vocês irão conseguir. O que eu quero dizer para vocês, gente, China, Índia, Rússia e Brasil, cada vez mais estão um se aproximando do outro, e esse será o mercado limitado que o Brasil poderá vamos dizer assim, se sustentar com negociações como agronegócio, essas coisas todas. Porque o mundo já está tomando uma posição e vocês estão vendo que a posição do presidente Jair Bolsonaro cada vez mais se aproximar. Quando você vê essa movimentação das Forças Armadas de querer intervir nas eleições, principalmente na área do sistema, você questiona o que o Carlos Bolsonaro estava fazendo na Rússia, ao qual todos nós experimentamos isso aqui nos Estados Unidos, a interferência tecnológica tentando entrar em vários departamentos comandados pela Rússia. Vocês estão percebendo? Vocês começam a fazer a conexão. O Exército agora, Carlos Bolsonaro, produtor de fake news, em reunião com a Rússia, ele é vereador do Rio de Janeiro. O que ele estava fazendo lá? E sentado ao lado na mesa principal, enquanto os generais, o ministro civil, o ministro, sei lá de quê, tudo em pezinho lá no canto, lá, igual um corno sabido. E aí você começa a fazer as ligações. Todos nós sabemos que os Estados Unidos fará o possível, a União Europeia, do Brasil não produzir bomba nuclear. Isso é fato. Isso já é antigo, essa história. Mas se aproximando da Rússia, os russos e os chineses terão um tremendo prazer de tirar o melhor do Brasil e promover a bomba nuclear, como hoje nós temos na Coreia do Norte. Então, pessoal,
o passo do golpe está cada vez mais claro, mais nítido, e vocês precisam conectar os dots, a linha sem ponta, né, que se fala no Brasil, a linha sem ponta, e você começa a perceber a movimentação. Semana passada, o presidente disse que o país que tem bomba atômica, ele não é atacado, relacionado com a Ucrânia, essa invasão descarada e tanta mentira dos russos, e o Bolsonaro apoiando. O Bolsonaro nunca foi democrático. Ponto. Ele é um ditador. E ele se identifica com essas pessoas que têm essa característica de ser ditador. Então o Brasil, que tanto fala em democracia, as atitudes da Casa do Planalto e do Congresso não é de um país democrático, haja vista que violaram toda a Constituição, invadindo o poder e os direitos de cada Estado de promover suas próprias taxas. Isso é problema do cidadão que pertence àquele Estado. Por exemplo, Rio de Janeiro, os fluminenses, São Paulo, os paulistas, Amazonas, os amazonenses, e por aí vai ser problema de Estado. Para isso que tem governador e tem deputados estaduais. O governo quer manipular e controlar todo o país passo a passo. E haja vista que hoje nós temos uma Suprema Corte que virou loteria, né? Acabou de ser feita aí a decisão pelo extremamente religioso, que foi a favor, mais uma vez, do governo. E isso, meu amigo, pode ter certeza que vai ser assim até o Bolsonaro cair. Depois que o Bolsonaro cair, talvez eles tomem vergonha na cara e tomem outras posições procurando fazer justiça e não envolvido com politicagem, com decisões que não é a favor da Constituição. Vamos colocar dessa maneira. E aí, mais um alerta que eu quero passar para vocês, e a coisa está ficando feia. As consequências para o Brasil vão ser terrivelmente alavastadora. E aí eu pergunto a você, você vai dizer, Deus está em controle. Controle de quê? A menos que você é devoto do Deus minto. Que Deus possa abençoar o Brasil, e se você quer mudança, ela começa em cada um de nós. Tchau, tchau.